Paz do Senhor, pessoal! Vamos ter um estudo bíblico junto comigo? Hoje eu abri aqui minha Bíblia em Atos, no capítulo 3, onde conta a história do homem coxo curado e como Pedro, como foi a pregação dele falando acerca de Jesus Cristo quando o coxo foi curado. Então, eu quero ler junto com vocês para eu ir explicando e a gente tendo esse conhecimento junto, para crescermos juntos na graça e no conhecimento da Bíblia. Então, vamos lá? Atos capítulo 3, verso 1 diz: Ora, Pedro e João subiram juntos ao templo à hora nona da oração. A hora nona era lá pelas 3, às 15 horas da tarde. E Pedro e João estavam subindo juntos ao templo para orar. Nós sabemos que nos capítulos passados a gente vê a história do Pentecoste. Então os discípulos eles estavam cheios do Espírito Santo, cheios da presença de Jesus. E Pedro e João sobem ao templo para orar. E estava sendo carregado um homem coxo, desde o ventre da sua mãe, o qual diariamente punham à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. Lucas lhe descreve em capítulo 4, verso 22, que o homem a quem superava aquele milagre de cura tinha mais de 40 anos. Ou seja, era um homem mais de 40 anos, onde a Bíblia diz que era coxo, tinha problema desde o ventre da sua mãe, então ele já nasceu com aquela dificuldade. E pessoas colocavam ele em frente à porta chamada Formosa, né? Então ele era carregado até lá, porque ele não conseguia andar. Então as pessoas levavam ele até lá, na porta do templo chamada Formosa. Por que ela tinha esse nome? Porque ela era feita de bronze corinto, um material que era mais valioso do que o prata e do que o ouro naquela época. Era um material um material que valia muito, né? Então por isso ela era chamada de Porta Formosa, por causa do corinto. E ele estava ali para pedir esmolas. No livro A Mensagem de Atos, escrita por John Stott, se não me engano, fala que a porta tinha mais de 22 metros. Então era impossível você passar por ali e aquela porta não chamar a tua atenção. Ela era diferente das demais, né? Então por isso ela era chamada de Formosa. Continuando, versículo 3. O qual, o coxo, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele, com João disse: Olha para nós. Aqui, eu imagino o coxo ele tinha por certo que ele iria ganhar alguma coisa. Que Pedro e João dariam alguma coisa para ele. Ele achou que ele ia receber um valor em dinheiro, por certo. No versículo 5, ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Aprendemos uma lição com Pedro, que nós não necessitamos de bens materiais para viver nesse mundo. Nós não precisamos de um carro de luxo, nós não precisamos de uma casa de luxo, com coisas milionárias, não. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Nós temos a graça de Jesus. E isso é o que nos importa nessa terra. A nossa vida aqui é passageira, mas nós tendo a graça de Jesus, nós vencemos qualquer coisa. E ele, tomando pela mão, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. Então Pedro, ele não só falou para ele ser curado, mas ele também estendeu a mão. Atitudes também importam, e muitas vezes mais do que palavras. Ele teve a atitude de estender a mão e ajudar o coxo a se levantar. O coxo se levantou saltando. Saltando, ele se pôs em pé e andou. E entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Essa palavra saltar se cumpre uma profecia que Isaías havia falado lá atrás. Em Isaías, capítulo 35, verso 6. Vamos achar para nós ler juntos. Isaías, capítulo 35, verso 6. Diz assim: a futura glória de Sião. Então o homem aleijado saltará como um cervo, e a língua do mudo cantará, porque no ermo as águias surgirão e os córregos no deserto.
Então, essa atitude aqui do coxo saltar cumpriu a profecia que Isaías estava profetizando lá atrás. E continua o texto. E todo o povo ouviu andando e louvando a Deus. E reconheceram ser ele, o que se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo. E eles ficaram cheios de admiração e assombro pelo que aconteceu. Aí começa o discurso de Pedro. E, apegando seu homem coxo a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. O alpendre nada mais é que era um lugar sustentado por pilares, por colunas. E eles foram ali e Pedro estava ali para aproveitar aquela oportunidade para pregar sobre Jesus. E Pedro continua dizendo... Pedro, quando viu isto, ele respondeu ao povo. Quando ele percebeu que o povo estava admirado, olhando para ele, para João, por aquela cura que havia acontecido, Pedro, ele fala, homens de Israel, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais seriamente para nós, como se o nosso próprio poder ou santidade fizesse esse homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou seu filho Jesus, a quem vos entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e desejastes que vos fosse concedido um assassino. E matastes o príncipe da vida, ele quer dizer o dono da vida, o criador do mundo, vocês mataram. Como é possível alguém matar o criador da vida? Ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. E pela fé em seu nome fortaleceu o seu nome a esse homem, a quem vedes e conheceis. Sim, a fé nele deu a este perfeita saúde na presença de todos vós. Ele morreu, ele ressuscitou e estava diante de nós com saúde. Jesus restaurou a vida dele. E agora, irmãos, eu sei que por ignorância fizestes isso, como fez também os vossos governadores. Aqui ele fala sobre a ignorância, o que ele quer dizer quando ele se retrata de ignorantes. Uma pessoa sem conhecimento, uma pessoa que lia a palavra, lia as escrituras, mas não tinha o conhecimento que Jesus de fato era o Filho de Deus, que aquilo ali estava se cumprindo com as escrituras. E ele continua dizendo, então essa palavra de ignorância quer dizer que eram umas pessoas sem conhecimento da parte de Deus, eles não entendiam que Jesus de fato era o Filho de Deus. Mas essas coisas que Deus prenunciou pela boca de todos os seus profetas, que Cristo sofreria e assim o cumpriu. Lá em Isaías 53, verso 4, fala sobre Cristo sofrer. Vamos voltar lá, Isaías 53, verso 4. Diz, certamente ele suportou as nossas dores e carregou nossas tristezas. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, pelos açoites que o feriram, somos curados. Olha que lindo, meus irmãos. Então, Cristo, ele sofreu por nós. E Pedro fala isso no sermão. Vocês sabiam que ele iria sofrer. Isso estava escrito nas escrituras. Como que vocês não perceberam que vocês mataram o dono da vida? Versículo 19. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. E assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Arrependam-se, mudem de vida para que seus pecados sejam perdoados. Quando a gente tem o costume na igreja, a igreja evangélica ela tem esse costume de pedir quem quer aceitar Jesus no final de cada culto. E esse aceitar Jesus nada mais é que uma pessoa se analisar e falar, bah, de fato eu pequei, de fato eu estou arrependida e de fato eu quero que Jesus controle a minha vida. Eu deixo a minha vida nas mãos do Senhor e eu quero ser direcionada por Ele. Então isso que representa o aceitar Jesus na igreja. De fato aceitar que Ele é o único suficiente Salvador, que nós somos pecadores e necessitamos dEle para continuar nossa caminhada cristã. E aqui Pedro diz, arrependei-vos, convertei-vos, para que os vossos pecados sejam apagados e assim venham da presença do Senhor tempos de refrigério. Refrigério na palavra do grego significa alívio, para que assim seus pecados sejam perdoados e vocês sintam paz
e vocês têm um alívio que vem de Jesus. Não só o alívio a partir do momento que você aceita Jesus, mas também o alívio que iria de vir quando Jesus voltar a buscar a sua igreja e nós morarmos no céu junto com ele. Versículo 20. E ele enviará Jesus Cristo, que já foi pregado, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus profetas desde o princípio do mundo. Ele diz, as escrituras já estavam alertando que Jesus morreria, que Jesus sofreria e que ressuscitaria. A escritura já falava tudo e vocês não tiveram esse entendimento. Deuteronômio 18:15 diz, vamos achar lá, Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus levantará para ti um profeta do teu meio, de teus irmãos, como eu, e ele ouvireis. Aqui Moisés já estava falando sobre um profeta que se levantaria, que era Jesus. Pedro, o tempo inteiro, a pregação inteira dele, ele prega a Bíblia, ele prega o Antigo Testamento, ele fala das Escrituras. Versículo 23 continua, e acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será destruída dentre o povo. Sim, todos os profetas, desde Samuel e os que seguiram depois, todos quantos falaram também predisseram esses dias. Todos os profetas já haviam falado sobre isso. Como que vocês não sabiam? Samuel, Davi já haviam falado. Segundo Samuel, capítulo 7, verso 12, diz: E quando os teus dias se cumprirem, e tu dormires com os teus pais, preparai a tua semente após ti, a qual procederá das tuas entranhas, e estabelecerei o teu reino. E ele edificará uma casa para o meu nome, e eu estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Salmo 132. Vamos ler Bíblia, irmão. A palavra, as escrituras está na Bíblia. Salmo 132, 11. O Senhor jurou em verdade a Davi. Ele não se afastará disso. Do fruto do teu corpo porei sobre o teu trono. Então os profetas já haviam anunciando Jesus. A Bíblia inteira fala sobre Jesus. Pedro continua, vós sois os filhos dos profetas e do pacto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. Gênesis 22, 18. E a tua semente e todas as nações da terra serão abençoadas, porque tu obedecestes a minha voz. Na geração, na semente de Abraão, haveria uma semente, seria o rei de toda a nação. Essa semente que ele está falando é Jesus. Gálatas 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua semente. Ele não diz as sementes como se fossem muitas, mas fala de um só. E a tua semente é Cristo. Percebam que o Antigo Testamento inteiro fala sobre a glória de Jesus. Salmo 22 é um salmo profético. Eli, Eli, lama sabachthani. Então percebam que a Bíblia inteira fala sobre Jesus. Pedro finaliza. Ressuscitando a Deus o seu Filho, primeiro enviou a vós para vos abençoar, afastando cada um de vós das suas iniquidades. E aqui ele encerra, e aí começa a perseguição e enfim. Aqui ele encerra o sermão. E o que eu acho lindo é, percebam como Pedro, ele prega as escrituras. Ele só prega a Bíblia, ele não enche a pregação dele de coisas que distorcem, que não convém com Cristo. Ele prega somente a Bíblia, o Antigo Testamento e Cristo. Percebam a importância de uma pregação baseada nas Escrituras. Eu abro 5 pontos que uma igreja necessita ter para ser uma igreja verdadeiramente como a Bíblia nos ensina. O primeiro ponto, que foi o que eu falei, é seguir as Escrituras. Não existe uma igreja que vive em comunhão, que exalte o nome de Cristo sem ter o conhecimento nas Escrituras. A Bíblia é o único livro, é uma revelação de Deus. Então,
a gente tem tudo o que a gente precisa aqui na Bíblia. Só a gente precisa orar e buscar o entendimento e a direção do Espírito Santo para nós conseguir entender. Porque lá no passado, os religiosos não entendiam muito. Vocês podem ver que eles conheciam o Antigo Testamento, eles conheciam a Torá, eles conheciam as Escrituras, mas eles não entenderam que Jesus era o Filho de Deus. Porque eles acharam que Jesus viria como um guerreiro, como um rei, e não como um servo humilde, justo, alguém como foi Jesus. Então, para uma igreja ser verdadeira, necessita valorizar as Escrituras, valorizar aquilo que Deus colocou para nós como uma orientação para vivermos essa vida. Segundo tópico de toda igreja, Jesus deve estar no centro. Se uma igreja prega alguma coisa que não é Jesus, vai para longe. Jesus precisa ser o centro das nossas igrejas, Jesus é o centro, nós necessitamos dele. Foi graças a ele que nós estamos aqui. Ele já foi falado no Antigo Testamento, ele fala no Novo. João inicia escrevendo no início, ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A palavra estava com Deus lá no início, lá em Gênesis, Jesus estava lá. Então as nossas pregações precisam de Cristo, as nossas mensagens precisam ser cristocêntricas. Terceiro tópico que necessitamos ter nas nossas igrejas: pregar no poder do Espírito. Pedro, ele estava cheio da presença do Espírito Santo quando ele pregou essa mensagem. Se nós voltar alguns versículos, vemos que teve o dia do Pentecostes, onde estavam todos reunidos e desceu, ouviu-se um som como de um vento, não era um vento, era como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa que eles estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre eles, e eles foram cheios do Espírito Santo. Então Pedro, quando ele prega essa mensagem, ele estava cheio do Espírito Santo, e ele estava indo ao templo para orar. Então perceba que ele tinha uma comunhão, ele orava, ele buscava cada vez mais a presença do Espírito Santo na vida dele. E nós necessitamos isso nos dias de hoje. Nós precisamos pregar, falar do amor de Jesus cheio do Espírito Santo. A gente não precisa falar balela, a gente precisa falar o que o Espírito Santo nos conduzir a dizer. Por isso que nós devemos ter sede de buscar, sede de conhecer a Jesus, sede de buscar ser mais íntimos com Ele, mais íntimos do Espírito Santo, para que nós possamos ter uma pregação dura e tão maravilhosa como foi essa de Pedro. Outro tópico precisamos mostrar para aquelas pessoas que não conhecem que nós temos uma esperança. A igreja, ela crê na volta de Jesus, e essa é a esperança que nos fortalece nos nossos momentos de dificuldade. A gente sabe que aqui no mundo existe dor, existe tristeza, mas Jesus Cristo é a nossa esperança, porque Ele prometeu que Ele arrumaria um lugar no céu para todos nós. Então você imagina que gloriosa será a volta de Jesus. Você imagina nós morar no céu com o autor do mundo, com aquele que criou o mundo. Vocês têm noção de quanto isso é maravilhoso? E Pedro, ele fala isso. Pedro, ele fala que isso tudo se cumpre na profecia e que Jesus, ele veio também para nos trazer a paz. Então, esses são 5 pontos que toda igreja necessita: valorizar as Escrituras, colocar Jesus no centro, pregar no poder do Espírito, trazer esperança. Nós necessitamos disso para as nossas igrejas nos dias atuais. Outro tópico importante: a igreja não é um lugar fixo. A igreja são as pessoas. Eu, você que está assistindo, o nosso pastor, nós somos a igreja, porque nós que vamos até lá. Se nós não fosse até lá, seria apenas um lugar vazio, um templo vazio. Mas nós somos a igreja, né? Então, a gente precisa ter boas atitudes, a gente precisa mostrar para as pessoas o amor de Deus. E a pregação não é só para pastores, não é só para papas, frei, enfim. Não é só para a liderança da igreja, da tua igreja que você está assistindo. Não é só para eles espalhar o evangelho. A Bíblia diz: pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos essa missão também de falar do amor de Jesus para todas as pessoas. Mas um evangelho verdadeiro, um evangelho baseado nas Escrituras. Não um evangelho que você ouviu alguém falar. Às vezes a pessoa sobe num altar para falar uma mensagem e você nem sabe se é verdade ou não que a pessoa está falando, mas você acredita. Lembrem que pessoas são falhas, pessoas erram. Então a gente precisa buscar a verdade nas Escrituras, como Pedro fez na sua pregação. Tem algumas anotações aqui importantes para mim falar para vocês.
Primeiro, João Batista, em Mateus 3:7, chama os religiosos de raça de víboras. Vamos ler juntos? Mateus 3:7. Diz: foi a pregação de João Batista. Percebam como era a pregação no passado e como está a pregação nos dias de hoje. Mas ele, vendo muitos fariseus e dos sucedeus que vinham ao seu batismo, disse-lhes: ó geração de víboras, quem vos advertiu para fugir da ira vindoura? João Batista chamava os religiosos de víboras. Jesus Cristo, em Mateus 23:13, Mateus 23:13. Diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. João Batista chama de raça de víboras, Jesus chama de hipócritas, e Paulo em Filipenses 3:2 não parou por aí. Diz: guardai-vos dos cães, guardai-vos dos malobreiros, cuidado com a mutilação. Aqui Paulo chama eles de cães, porque cães no passado eram vistos como um animal que causa confusão, eram considerados impuros. Então percebam que lá no passado, os próprios religiosos eram chamados de raça de víboras, fariseus hipócritas, falsos mestres chamados de cães. E como está sendo a pregação nos dias de hoje? Como estão falando do evangelho para você nos dias de hoje? Faça essa reflexão. Oi, meus lindinhos! Vocês são fofinhos, vocês são amados de Jesus, Jesus é seu amor. Gente, leiam a Bíblia e tenham entendimento das Escrituras. Preguem Jesus Cristo, as mensagens das igrejas devem ser cristocêntricas. Jesus deve ser o centro das mensagens. Se o evangelho ele não aponta para o pecado, ele não pode salvar o pecador. Então, sim, precisamos conhecer o que é pecado. Não existe aquilo ali para mim é pecado, mas essa outra parte que eu tô errando, daí já vou deixando de lado. Não, pecado é pecado e a Bíblia tá aqui para mostrar, para condenar o pecador e mostrar que ele deve andar nos caminhos certos perante o que a Bíblia nos ensina. Percebam que Pedro ele prega a Bíblia. Quero deixar isso claro o tempo todo. Ele não foge. A mensagem de Pedro é baseada nas Escrituras, porque as Escrituras revelam a Deus. Pedro em nenhum momento ele falou, ai, porque eu vi um coach falando. Claro que naquela época não existia isso, mas ele em nenhum momento falou, porque eu vi que um estudioso falou tal coisa, eu vi que um historiador falou tal coisa. Não, ele falou a Bíblia, a palavra. A Bíblia revela Deus o tempo todo. A palavra, as Escrituras revelam a presença de Deus. Então, as Escrituras é tudo que nós precisamos ter para conhecer a Deus. Precisamos ler para saber como vamos viver nesse mundo. Pedro, ele cita o tempo todo trechos do Velho Testamento. Em todo momento ele fala sobre Moisés, ele fala sobre Abraão, ele fala sobre Samuel, ele fala sobre Davi. Então eu percebo que a pregação dele é só baseada nas Escrituras. Ele fala sobre o Velho Testamento, de personagens que o povo conhecia, mas eles não entenderam o que eles fizeram com Jesus. De fato, eles tinham o conhecimento da palavra, mas eles não reconheceram Jesus, porque como eu falei anteriormente, eles esperavam que Jesus viesse como um guerreiro, como alguém que ia libertar Israel, como um rei, mas não. Jesus veio apenas como um servo humilde, e eles acharam que seria diferente. Estão gostando, gente? Já deixa o like. É o meu primeiro vídeo, então espero que vocês me acompanhem nos próximos e vamos juntos espalhar a mensagem de Deus e crescer juntos na graça e no conhecimento. João, capítulo 5, verso 39 e 40. Vamos lá para João. 5, verso 39 e 40 diz: examinai as Escrituras, porque nelas pensais que tendes a vida eterna, e são elas que testificam de mim, e não quereis vir a mim para terdes vidas. Eu não recebo honra dos homens. E ele continua dizendo, mas o principal é ali: examinai as Escrituras, porque nelas pensais que tendes a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então Jesus aqui ele fala, leiam as Escrituras, porque lá atrás já está testificando de mim. Vocês acham que eu só apareci agora?
Vocês acham que Jesus só apareceu agora? Não, eu já apareci lá no Antigo Testamento. Vocês que leram as Escrituras e não entenderam que era eu. E a pregação de Pedro mostra tudo aquilo que Jesus passou, a sua condenação injusta, a sua crucificação, ele ter sofrido mudo como um cordeiro, indo para o abatadouro, tudo aquilo que Jesus passou já estava nas Escrituras. Pedro, ele prega deixando isso claro para todo mundo. Ele pregava para pessoas que conheciam a palavra, e isso vai para os dias de hoje. Quantas pessoas nasceram em uma igreja, mas não conhecem a palavra? Pessoas que cresceram lendo a Bíblia, com os pais ensinando sobre Jesus, mas eles não entenderam de fato Jesus verdadeiro da Bíblia, o Jesus que nos ajuda nos momentos de dificuldade, o Jesus que está conosco o tempo todo. Eles acharam que era apenas um Jesus histórico que ficou lá atrás, mas não, Jesus está vivo, ele continua do nosso lado até nos dias de hoje, até o momento que ele descerá dos céus e nos levará para morar com ele. Pedro, ele pregava as Escrituras. No texto, Pedro, ele usa o termo no grego chamado metanoio. Acho que é assim que se fala, não sei falar grego, mas acredito que seja assim, metanoio, que significa mudar de pensamento, ali no versículo 21, não, no versículo 19, onde ele fala arrependei-vos. E essa palavra metanoia que significa mudar de pensamento, mudar de direção. E aqui está escrito como arrependei-vos, né? Mudar a direção, tua vida tá andando para um lado, você muda a direção para outro, você se arrepende daquilo que você estava fazendo porque você conhece a verdade e a verdade liberta. Uma pregação que é bíblica, uma pregação que é de Jesus, é cristocêntrica, ela deve confrontar o pecado. Se você um dia ouvir uma pregação que vai falar que aquilo que está escrito aqui como pecado é correto, sai para longe. Pecado é pecado. O pecado não vai mudar, não mudou no passado, não vai mudar agora, não vai mudar no futuro. O pecado continua sendo pecado. E nós devemos ter a consciência disso. Então, toda pregação que vier falar que o pecado é isso, que o pecado está certo, e querer distorcer a Bíblia, não é, de fato, uma pregação verdadeira que a Bíblia nos ensina. Porque uma pregação verdadeira confronta o pecado e não passa a mão por cima. Pedro, ele estava cheio do Espírito Santo quando ele pregou esse sermão. Ele saiu de Pentecostes, ele estava cheio, renovado, ele estava indo ao templo para orar. E ele estava cheio do Espírito Santo. E o que de fato é ser cheio do Espírito Santo? Aqui eu quero trazer outro ensinamento para vocês. Vamos para a Bíblia? Atos capítulo 2, versículo 38 diz: Então disse-lhes Pedro, arrependei-vos e seja batizado cada um de vós, em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o primeiro passo para nós ser cheios do Espírito Santo é ter um arrependimento, é olhar para si mesmo, se analisar e perceber que estava errando, que estava em pecado e que você se arrependeu. Segundo tópico, buscar a presença de Jesus com sede. Vamos lá em João capítulo 7, verso 37. João 7,37, aonde diz: No último dia, o grande dia da festa, Jesus põe-se em pé e clamou, dizendo: Se algum homem tem sede, venha a mim e deixe beber. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre fluirão rios de água viva. Versículo 39, mas isso ele falou do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não foi dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então o Espírito Santo só foi derramado depois que Jesus foi glorificado. E aqui ele diz que nós devemos buscar com sede Jesus, ir até Jesus. Jesus diz, venham a mim, e ele dará uma água e dentro de nós fluirão rios, que como rios de água viva, ele está retratando o Espírito Santo. Então vamos buscar a Jesus, que ele derramará o seu Espírito Santo e ele permanecerá em nós. Terceiro tópico, obediência na palavra. Atos capítulo 5, versículo 32. Atos 5, 32 diz: E nós somos suas testemunhas acerca dessas coisas, e também o Espírito Santo, o qual Deus deu aos que lhe obedecem. Precisamos ter arrependimento? Precisamos buscar Jesus com sede, com vontade? Precisamos ter obediência da palavra. 3 tópicos
que mostram como nós devemos ser cheios do Espírito Santo, mas não para por aí. Quarta opção, a oração. Lá no livro de Judas, capítulo 1 ao 20. Capítulo 1, verso 20 diz: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então aqui ele fala que devemos orar ao Espírito, orar, buscar a presença dele. Efésios 5:18. Vai ter Bíblia aqui, gente. A palavra tem que ser baseada na Bíblia. Efésios 5:18. Não vos embriagueis com vinho, do qual há excesso, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor do vosso coração. Então, o quinto passo, devemos louvar, devemos cantar hinos que exaltem o nome do Senhor. Sexto tópico, não devemos entristecer o Espírito Santo, escrito lá também em Efésios, capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeçam o Espírito Santo, não entristeçam ele, não façam aquilo que não agrada a ele. Então, 6 tópicos para você querer ser cheio do Espírito Santo: se arrepender, buscar a presença de Jesus, ter obediência da palavra, orar, cantar louvores e não entristecer o Espírito Santo. Que maravilhoso isso, né, gente? A Bíblia é maravilhosa. Mas não paramos por aqui. O Espírito Santo, ele capacita o mensageiro. Pedro fixou os olhos no coxo. O Espírito Santo, ele sempre vai capacitar quem vai pregar a mensagem dele. Porque quem está falando é o Espírito Santo através de nós. Assim como foi com Pedro. Pedro curou o coxo, mas não foi ele que curou. Foi Jesus através do Espírito Santo que estava nele. Então, tem a passagem que diz, versículo 4, Pedro fixando os olhos nele. Pedro fixou os olhos nele. Nós entendemos com esse fixar os olhos que os estudiosos explicam que esse termo é usado para descrever momentos de revelação. Então, quando algo que devemos ter uma atenção especial, quando algo surreal vai acontecer, lemos que fixando os olhos nele. Tem alguns capítulos que retratam isso. Atos 7:55. Atos, capítulo 7, verso 55 diz sobre o apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão, fala: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para os céus e viu a glória de Deus e Jesus em pé à destra de Deus. Então ele olhou aos céus e viu a glória de Deus. Atos, capítulo 14, verso 9, diz: Este ouviu Pedro falar, o qual, fixando seus olhos nele e percebendo que tinha fé para ser curado. Aqui contra que Paulo, ele cura também um coxo em Listra, e ele fixa os olhos nele e percebe que ele tinha fé e ele foi curado. Atos, capítulo 13, verso 9, diz também: Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda maldade, inimigo de toda justiça, tu não cessarás de perverter os retos do caminho do Senhor? Então aqui também Pedro, ele repreende um falso profeta, olhando nos olhos. Então esse negócio de você olhar nos olhos, baseado na Bíblia, tem um certo poder, né? É um momento de revelação. Mas é o Espírito Santo quem inspira e nos dá o poder para fazer isso. Deus nos chama para pregar o Evangelho, mas Ele também nos capacita para falarmos do amor de Jesus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós lemos isso em Mateus. Mateus capítulo 28. Vou achar aqui Mateus 28.
Ide por todo mundo, ensinai... Versículo 19, esqueci de falar, desculpa. Ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco sempre até o fim do mundo. Imagina, Jesus deixou claro para nós, Ele está conosco sempre. Até o final do mundo, Jesus está conosco. Ele capacita, Ele nos ajuda porque Ele sempre está conosco. Em todo momento, nos momentos que a gente está triste, nos momentos que a gente está feliz, nos momentos que a gente está angustiado, Jesus está conosco. Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Muitas igrejas hoje têm prata e têm ouro. Tem igrejas que são cheias de ouro por aí. Mas não tem a presença de Jesus e não tem o poder para fazer um paralítico andar, como foi aqui na passagem onde lemos sobre o coxo. Então percebam como a gente deve olhar para a verdade e analisar como era no passado e como está sendo nos dias de hoje. Hoje em dia as igrejas elas estão preocupadas muito, algumas, não vou generalizar, mas algumas estão preocupadas mais com os bens materiais do que com a alma dos irmãos. Por isso que hoje em dia nas igrejas a gente não vê mais cura, a gente muitas vezes não vê mais pessoas batizadas com o Espírito Santo, a gente não vê mais profecia não, a gente não vê mais coisas que aconteciam no passado acontecendo hoje em dia, cego voltando a ver, enfim. Porque muitas pessoas se preocupam hoje em dia com os bens materiais e não com a palavra. Nós necessitamos que as nossas igrejas tenham uma escola bíblica. Nós necessitamos que as igrejas tenham conhecimento verdadeiro da palavra, porque era aquilo que Pedro pregava, as escrituras, de uma forma simples e direta. Sabe o que é interessante? A gente deve ser um canal de bênção para as pessoas à nossa volta. Pedro, ele fala aqui, por que vos maravilhais disso? Por que vocês estão admirados com isso? Ou por que olhais para nós? Vocês estão admirados que o coxo saiu saltando e estão olhando para nós? Não! Percebam que Pedro, ele a todo momento, esse discurso era sobre o coxo, era sobre o paralítico, mas Pedro ele distorce e ele aponta para Cristo. Isso que deve ser uma mensagem verdadeira. A mensagem de Pedro começa com a cura do coxo. Porém, ele fala, não, isso aqui não é glória nossa. Isso aqui é a glória de Cristo, a qual vocês crucificaram, a qual vocês mataram. Mas estava cumprindo a profecia que os antigos profetas já estavam falando. Vocês percebem que Pedro, em nenhum momento ele puxa a glória para ele. Em nenhum momento Pedro fala assim, orem por mim, em meu nome, eu vou curar vocês, eu vou mudar a vida de vocês. Não, Pedro ele fala, a glória é de Cristo. A glória não é minha, não. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de vossos pais glorificou o seu filho Jesus. Então foi graças a Jesus que o coxo foi curado. Vocês percebem o quanto isso é lindo? Como essa pregação de Pedro é maravilhosa? João deixou claro que a glória não era deles, mas a glória era de Jesus. E percebam que o Espírito Santo ele nunca chama a atenção para si mesmo. Ele sempre glorifica Jesus. A Bíblia inteira é glorificando Jesus. João 16,14 diz. João 16,14. Ele me glorificará, o Espírito Santo me glorificará, porque receberá do que é meu e vou-lo mostrará. O Espírito Santo não chama atenção para si mesmo, mas ele aponta para Cristo o tempo todo. Pedro ele não quis ser o centro das atenções, mas ele apontou para Cristo. As nossas mensagens não devemos encher com coisas que a Bíblia não conta, mas devemos apontar para Cristo. Que isso fique claro nesse estudo que nós tivemos hoje. Que Cristo é o foco, Cristo é o centro, Cristo é tudo que nós precisamos. Qualquer pregação que tire o foco de Cristo e coloque o homem no centro não é uma pregação que a Bíblia nos ensina. Cristo deve ser o principal. Ah, porque eu orei pelo irmão e ele foi curado, graças a mim. Não, graças a Jesus Cristo. Porque foi Jesus Cristo que deu o Espírito Santo para nós fazer a nossa obra aqui na terra. Foi tudo graças a Cristo. E assim como o Pentecostes serviu como um modelo de pregação para Pedro, o coxo foi o motivo da segunda pregação dele.
Ele aproveitou o momento que as pessoas estavam ali reunidas para pregar o evangelho de Cristo. Foi tudo uma questão de momento. Quantas vezes que nós tivemos a oportunidade de falar de Jesus e a gente não falou? Pedro aproveitou o momento que o povo estava reunido, vendo aquela cura maravilhosa, ele aproveitou para falar de Jesus. Ele não falou sobre ele falou sobre Jesus. Ele tirou o foco do coxo e colocou o foco em Jesus. Olhem que maravilhoso. E hoje em dia a gente vive numa geração perversa, uma geração ignorante à palavra de Deus. As pessoas do mundo de hoje, elas estão tão focadas em outras coisas que elas não conseguem sentir a presença de Deus em mínimas coisas. Num cheirinho de terra molhada, num nascer do sol, em qualquer coisa, no som das aves cantando nas montanhas e na natureza, tudo, a gente sente a presença de Deus, porque a natureza revela a glória de Deus. E Jeremias, ele era observador, lá em Jeremias capítulo 8, Jeremias, no capítulo 8, verso 7, diz: a cegonha no céu conhece os tempos determinados, a tartaruga marinha e o grou, a andorinha observam o tempo de sua vida, porém o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Nós somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Eis que certamente em vão faz isso. É pena dos escribas, é vã. Jeremias foi o mesmo que analisou, ficou observando o oleiro. Jeremias observava, ele via o poder de Deus em meio à natureza. Salmos número 8, capítulo 8, diz: Salmos capítulo 8. Ó Senhor, nosso Senhor, quão excelente é o teu nome em toda a terra, que estabelecestes a tua glória sobre os céus. Versículo 3. Quando considero os teus céus, o trabalho dos teus dedos, a lua, as estrelas que tu ordenastes. 6. Tu fizeste com que ela tivesse um domínio sobre as obras de suas mãos. Tu puseste todas as coisas debaixo dos seus pés, todas as ovelhas e bois, sim, os animais do campo, as aves do ar, os peixes do mar, tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor nosso Deus, o quão excelente é o teu nome sobre toda a terra. A Bíblia mostra como eles observavam a grandeza de Deus em meio à natureza, em meio às pessoas à nossa volta, em meio a tudo que nós olhar, que nós glorifique o nome de Jesus. Nós devemos pregar essa mensagem que Pedro nos ensinou, uma mensagem de Cristo para essa geração que está insensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Jesus vai voltar e nós temos essa esperança. Nós precisamos falar para as pessoas que a nossa esperança é Jesus, que Ele é que nos liberta, nos livra de todo mal, que Ele vai voltar, Ele vai nos levar no céu para morar junto com Ele. As pessoas necessitam saber disso. Nós já temos o refrigério, a paz de Cristo. Quando a gente entrega nossas vidas para Jesus, a gente sente uma paz, a gente não se preocupa com as coisas terrenas mais. A gente não se preocupa com nada, porque tem uma paz que nos enche, que é esse refrigério que Pedro está falando, que Jesus nos traz paz. Porém, terão os últimos dias e Jesus restaurará todas as coisas. Então, nós vamos sentir uma paz assim que eu imagino que não tem nem como explicar como é essa paz que Jesus nos proporciona. O que está por vir é muito melhor do que essa terra, é muito melhor que qualquer pecado, é muito melhor que as coisas terrenas que nós temos hoje. Pedro era um simples pescador. Quando Jesus chamou Pedro, ele estava lá pescando, e olhem a história linda que ele escreveu. E eu finalizo aqui dizendo: qual é a história que você quer escrever na sua vida? Quando você chegar lá junto com o Pai nos céus, como vai ser o teu script? Como vai ser o teu roteiro? Como que Jesus vai falar sobre ti? Jesus conhece você? Você conversava com Ele quando eu estava aqui na Terra? Jesus pode falar: eu nem te conheço, porque você nunca conversou verdadeiramente Jesus. Mas você pode ser assim como Pedro e escrever uma linda história e Jesus vai te conhecer lá no céu. Uma história com pregações que falem de Cristo, que almas sejam salvas através da tua vida, que você tenha um testemunho lindo nessa terra, graças ao poder de Cristo. Pedro, ele não só falou levanta-te e anda, ele também estendeu a mão. Palavras são importantes, mas as suas atitudes também são. Que tenhamos o exemplo de Atos capítulo 3 de Pedro, que
ajudou o coxo a levantar, estendeu a mão, falou, curou. Não ele, mas Jesus Cristo através da vida dele, e ele não se exaltou, ele falou que a glória era do Senhor. Devemos ser, de fato, fiéis às Escrituras, aquilo que a Bíblia nos ensina, que isso de fato é importante. Eu encerro meu vídeo hoje por aqui, espero te ver nos próximos vídeos, vamos conversando. Deixa aí nos comentários o que você achou, curte, comenta, compartilha esse vídeo para aquela pessoa que tem pouco conhecimento da palavra e que você quer edificar também a vida dela. Então que essa palavra, essa mensagem alcance muitas almas. Eu espero você no próximo vídeo. A paz do Senhor.